Olá, sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do nosso podcast, o Pode Ser. Eu gostaria primeiramente de cumprimentar o pessoal de casa, da nossa radinho, da TV Sistec, de todas as plataformas que nos acompanham. E um oi especial para minha amiga e companheira Marinalva. Oi, eu achei que ela não ia deixar eu falar oi, gente, hoje. Tá vendo como é que ela tá afiada? Oi, Lissandra! Tudo bem, Marinalva? Tudo bem? Oi, pessoal de casa! Querendo cumprimentar, então, os dois rapazes que estão aqui compondo a mesa com a gente hoje. Um oi pro Paulinho, que já é sócio do Pode Ser. Literalmente. Virei sócio aí, ó. Paulo Eustáquio, que vai estar fazendo uma coisa esplêndida aqui pra gente. Hoje é um pouquinho diferente, vai ser... Conta não, deixa que ele fala do que é, um agradecimento especial ao Dr. Nestor Leite, gastroenterologista, um grande amigo, colega, né, Nestor? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Estamos na área. Oi, Nestor. Oi pra todo tudo mundo. Bem? Oi, Quanto tudo tempo, bem? hein? Muito tempo. Nestor é das antigas também, do Das Pergunte Seu antigas, Médico. Das antigas. Oi, Paulinho. Seja Olá. bem-vindo aí novamente. Oi, Marinalva. Oi, Lissandra. Oi, Nestor. Oi a quem nos assiste, quem nos ouve aí da 94.1. E é um prazer estar aqui, né? Pra mim é um privilégio ser considerado quase um sócio, né? Acho que Já é, nossa quinta participação aqui. O Nestor já me viu aqui antes, né, Nestor? Algumas vezes, né? Algumas vezes. Mas muito Vi bom ou estar vi. aqui. Isso aí, muito bom. Gente, mas, como se diz, o caminho vai seguindo aí, não poderia faltar um gastro aqui com a gente, né? Vamos falar um pouquinho, então, Até porque todo lugar que a gente vai, alguém tá com uma dor no estômago, alguém tem algum problema na barriga. É impressionante. A gastro tá em todos. A gente E ultimamente deve ter dado mais problema, não? O pessoal meio agitado, ansioso. Temos booms de um monte de coisa aí, Vamos né? começar falando disso, então, que eu acho que é super válido, vai ser muito interessante para o pessoal de casa, mas principalmente nesse pós-pandemia, nessa questão de ansiedade, que o pessoal ficou mais recluso e os transtornos de compulsão alimentar. Como que, na sua prática, você lida com isso, essas questões do ponto de vista de epigastralgia mesmo, que é uma coisa tão frequente? Nossa, aumentou muito depois da pandemia, é impressionante. A gente não tem nada ainda de concreto, mas pós-pandemia a gente teve um aumento grande de dispepsia, dificuldade de digestão, pessoas com dor torácica, muitas vezes por refluxo, e inexplicável. Tivemos um aumento muito grande, né? Não está descrito nada ainda, mas na prática o que a gente viu é que aumentou muito. Eu acho que tem alguma relação com a questão da reclusão, dessa ansiedade toda que a gente viveu, né? Vive ainda, né? Tem muita gente que ainda tá bastante abalado. E pelo sim, pelo não, aumentou muito essa questão. Eu acho que está muito supervalorizado também, né? Tem muita gente que está tendo sintoma, foi depois da Covid que eu tive. Joga a culpa, né? Posso dar meu pitaco? É claro. Olha, assim, é importante o que o Nestor está trazendo aqui, né, de dizer que pós-pandemia, e assim, problemas no estômago, né, tem a ver com a maneira como nós digerimos a vida. A forma com que a gente lida com os problemas, a aceitação de si mesmo, como que a gente falou aqui no outro programa, essa liberdade de expressar a sua agressividade. Não ser agressivo com as pessoas, mas é você expressar realmente os seus sentimentos. Pessoas, doutor Nestor, que têm dificuldade de expressar suas emoções, aí eu estou falando aqui pelo lado emocional, tá? Então, pessoas que têm dificuldade de falar dos seus sentimentos, falar dos seus medos, né? Falar da sua dor, daquilo que dói. A pessoa vai reprimindo aquilo, e provavelmente são crianças que não puderam chorar, né? Às vezes pais que eram muito rígidos, então crianças que não puderam chorar, que não puderam falar das suas angústias, então elas vão reprimindo aquilo, e um dos lugares que é mais afetado com isso é o estômago. A gente pergunta muito isso, você é nervoso? Aí normalmente o que a gente vê, essas pessoas mais... A gente brinca muito lá, né? Você é bravo, briguento, ou você é o preocupado quietinho? O preocupado quietinho normalmente tem uma o pior maior. É impressionante. É engolir as emoções, não poder falar, né? Isso uma hora explode.
né? E até onde eu sei, o estômago não digere emoção. Exatamente. É isso aí. É o não digerir as suas emoções. Isso com o tempo, né? De alguma forma o organismo tem que, né? É um sintoma que não tá legal, que alguma coisa não tá legal. Sim. Então, por isso que a gente sempre fala do que você está sentindo a partir do que o outro fez com você. Não é dar opinião na vida dos outros, mas dizer, né, nos relacionamentos, isso é muito comum, né? Dizer para o outro, olha, isso que você está fazendo está me dando medo, está me deixando desconfortável, eu estou me sentindo, não estou me sentindo vista, não estou me sentindo valorizada, quando você some, que você não manda mensagens, você não fala, isso me incomoda. O que você quer dizer com isso? Você quer sumir mesmo? É para eu me sentir dessa forma? Porque eu estou dessa forma. Então, você dá a oportunidade para o outro dizer, não é isso, é porque eu não tenho um hábito, por exemplo, de ficar mexendo muito no celular, de mandar mensagem, eu sou mais assim mesmo. Sim. Então, você dá a oportunidade para o outro conversar e, cara, por incrível que pareça, parece coisa óbvia, simples, mas isso evita tantos conflitos, né? A pessoa poder dizer, ou o outro falar, olha, infelizmente isso que você está querendo eu não consigo, não posso, mas não é isso que você também está entendendo. Então a pessoa coloca para fora. Então tudo que fica, né, preso dentro, uma hora por alguma via vai ter que sair. E Marinalva, eu acho tão interessante você falar isso, porque assim, eu acho que pela minha criação, pela forma assim, né, patriarcal, machista, né, homem não chora, né, essas coisas, e também eu acho que assim, não sei se o Nestor vai concordar com isso, né, desculpa a informalidade, né, doutor Nestor? Não, por favor. Mas eu vejo que principalmente com encontro de casais, igreja, eu comecei a perceber assim, a diferença normalmente entre homens e mulheres, não estou generalizando, mas eu vejo que na maioria dos meus conhecidos são assim. As mulheres assim, a Zélia conheceu a Alessandra hoje, amanhã troca de roupa perto, bate-papo, conta intimidade, até de, assim, intimidades até físicas. E homem, às vezes, se eu fosse amigo de infância do Dr. Nestor, é uma coisa que talvez eu nunca vou me abrir com ele, alguma dificuldade que eu tenho. E o homem, acho que tem essa questão, assim, dele ter que se resolver, de ter que ser autossuficiente. E eu vejo que depois do que eu passei na minha vida, né, há 4 anos, onde que eu tive que me refazer aí, junto com o apoio da minha esposa, família e amigos, e depois de quase 1 ano eu tive coragem de digerir isso e colocar para fora, de falar. Então já dei testemunho em igreja, já falei aqui no programa, né? Hoje eu tenho facilidade de falar. E eu vejo que muitas pessoas que eu me abro, as pessoas se abrem. Aconteceu um caso sábado, agora, eu tenho uma conversa rápida assim de falar um pouco, mas por que você trabalha com Royal? Você não era professor? E aí numa fala de 3 minutos, contar um pouco da minha vida, a pessoa se abriu numa dificuldade que ela tinha. E depois eu até conversei com minha esposa, assim, eu não entrei em detalhes, né, porque é uma conversa pessoal da pessoa, né, da pessoa que me contou, mas ele chegou pra mim, olha só, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, ele falou assim, eu nunca contei isso pra ninguém na minha vida. E acho que faz muito sentido essa questão, assim, do colocar pra fora, né, que fica quase uma doença, agora eu vou jogar pra e aí, então, questão física. O homem, então, tem mais dispepsia do que a mulher, Nestor? Em relação a isso, não, mulher eu acho que tem mais. Mulher é mais sensível, né? O homem é mais durão, mais carrancudo, né? Mas assim, se for para generalizar assim, a dispepsia, né, dificuldade de gestão de modo geral, não relacionada à questão emocional, é meio a meio. Tá todo mundo alimentando mal, na verdade, né? Tem essa... Tem que levar isso em consideração. Isso é sério, né, dona Nestor? A questão da alimentação, ela pesa bem, né? Demais. Se a gente for olhar 30 anos atrás aí, vocês lembram o que tinha de enlatado? Era sardinha. Sim. Hoje achei interessante, eu conto isso para meus pacientes, tudo hoje virou industrializado. Eu estava vendo uma vez no supermercado um vidrinho de suco de limão para colocar assim na comida, num vidrinho, com seus conservantes lá, né? Feijão, gente, eu vejo feijão enlatado assim, lá. Como assim? Eu fico pensando assim, como? E você pega algo que nos Estados Unidos já era um pouco normal e que está chegando aqui, né? Quando eu vejo, por exemplo, a pessoa começa a falar, o problema é o micro-ondas. Né? Será que o problema é o micro-ondas em si? Ou você comprar um hambúrguer congelado com pão, bife, 6 meses de validade, você põe no micro-ondas, abre e come, numa lasanha. A carne até dura, né, gente? Então, assim, isso aí tá refletindo com certeza, né? Isso é, sem a correria também, a questão de deixa congelado, né? Os avós da gente criavam um porquinho lá atrás da casa deles, plantavam hortinha. E a gente faz isso mais, não tem mais isso, né? Mal uma hortaliçazinha ali num jardim vertical pregado na parede e olha lá. E a falta do tempo, aí não sei se faz sentido, mas eu acho que além da gente se alimentar pior,
ainda tem o fator emocional do estresse, que ainda acho que colabora e aliado à má alimentação para problemas que vão refletir, né? Exatamente. Comer rápido, né? Eu acho que o próprio, assim, comer rápido, ele deve trazer algum problema, né? Com certeza. A própria compulsão. Estômago não tem dente, não. Não tem uma digestão, né? Não, a digestão começa lá na boca. Então, a mastigação é muito importante, né? E mudança de hábito é difícil. Pacientes que têm problemas, às vezes, por causa de hábitos, e primariamente por causa de hábito, vocês não têm noção o tanto que é difícil a gente colocar isso na cabeça da pessoa. O que seria uns alimentos vilões, Nestor, para estar piorando essa doença do refluxo, perpetuando de modo essa geral, gastrite? Os pacientes meus que usam de mais tempo já sabem de cor e salteado. É refrigerante, café, gordura e massa. Aí, quando a gente fala gordura, não é só fritura, Os né? processados, né? A gordura trans. Exatamente. Tem, assim, um pacotinho de biscoito recheado equivale a não sei quantos pães com manteiga, né? Então, assim, tem essa equivalência aí. Mas, de modo geral, são esses, né? Aí tem o tabagismo, o cigarro, né? Tá vendo, gente? Ó, então, refrigerante, café, né? As gorduras. E massa. E massas em geral, né? Farinha branca. São os grandes 4 vilões. E alguma diferença quando você fala de café, tipo assim, de um café orgânico, especial, desse café industrializado, o problema é o cafeína mesmo, né? Mas assim, deixar bem claro que tudo é excesso, né? Sim. Não pode ter... Tem paciente que fala, mas eu tomo só dois dedinhos, mas 2 dedinhos 15 vezes ao dia. Aí não adianta. Muito equilíbrio, né? Quando você disse é difícil mudar os hábitos, o que você quis dizer assim? Que tipo de hábitos? O que as pessoas precisam fazer? Então, principalmente essa questão alimentar. Hoje, depois do advento do omeprazol e família, todo mundo quer tomar um remédio e comer o que quiser. E tem muita doença gastroenterológica. Eu costumo brincar assim que o arsenal terapêutico da gastro é muito pequenininho, é muito pouco remédio. Se você for olhar omeprazol, né? A família do omeprazol tem 4 ou 5 drogas ali da família, tem os inibidores H2, que é a ranitidina, até saiu do mercado, mas tinha essas 2 famílias, essas 2 classes de medicamento. E aí, como é que faz, né, para tratar? Mudança de hábito. Aí essa mudança de hábito é que é difícil porque as pessoas querem tomar o remédio e querem continuar comendo o que gosta, a hora que quer, o tanto que quer. Né? E essa mudança é complicadíssima E a pessoa às vezes toma o omeprazol igual um analgésico quando sente dor de cabeça, né? Sente dor de cabeça, vai tá com analgésico, precisa tomar o omeprazol e vai tomando em cima do outro, igual água, Quase né? todo mundo toma omeprazol. Mas porque assim, e virou um vilão, porque assim, tem casos em que precisa de ser tomado contínuo, né? E tem casos que daria para não se tomar, né? E só que isso generalizou de uma tal forma que virou um vilão, que o omeprazol dá câncer, enfim, tá muito, não é bem assim. Longe disso. Mas o ideal era não ter que tomar direto, né? Que é a diferença da mudança de hábito, né? Que é o prevenido que é o remediar, né? Ao invés da pessoa mudar o hábito alimentar, ela prefere, não, vou tomar um bicarbonato com limão aqui. Nossa, mas muita gente faz isso. Eu tô empazinado, vou tomar um bicarbonato com limão e resolve. Verdade. Vamos ver aqui, é mito ou verdade essa questão do bicarbonato com limão? Isso faz mal para o estômago? Porque, em princípio, parece que resolve, né? Porque as pessoas tomam e falam que tem uma melhora. Não, veja bem, a gente explicando uma partezinha da química aí, sempre que o limão tende a ser ácido, o bicarbonato básico. Quando a gente junta um ácido com uma base, vira sal e água, teoricamente, né? Então, assim, não costuma muito fazer sentido, não. O que acontece é que quando você está misturando, você não sabe quanto de limão, quanto de bicarbonato você está usando. Então, se essa proporção aí acaba sendo mais bicarbonato que limão, você vai ter uma substância mais básica, e se você estivesse tomando bicarbonato puro, seria a mesma coisa. Sim. Entendi. Essa questão do limão é uma briga. Você quer ver briga de gastrologista com nutricionista, é falar do limão. Shots, né? Shots que a gente incentiva. E você não deve? Não existe comprovação de nada, assim, estudos grandes, estudos concretos falando que é bom ou que é ruim. O fato é que tem gente que usa, se dá muito bem, tem gente que usa e não se dá bem. E tem gente que usa, se dá bem, depois de um tempo começa a não se dar bem. Então, assim, o que normalmente a pessoa que gosta, o que eu falo? Pode usar, mas não exagera, é equilíbrio. E o bicarbonato, né, junto com o limão, formar o sal, tem muita pessoa que às vezes está empazinado e ele ali vai ter um acúmulo grande de gás e acaba por
né? Eu vou usar o termo mais popular que todo mundo da rádio, TV vai entender. Ele vai arrotar ali, vai sentir uma leveza no estômago do momento. Mas o bacana do sal de fruta é esse, arrotão que solta, igual aquele do Homer Simpson, né? Então, por isso que a sensação assim, de leveza. Só que às vezes a pessoa exagera no limão, e o limão, por ser muito ácido, vai atacar o estômago, né? Então, assim, vai dar uma sensação ali de leveza, mas você vai ter uma consequência ali em seguida, né? Mas ele ajuda na digestão, o limão? Teoricamente, a gente produz ácido clorídrico e o limão tende a ser ácido, então alguma coisa ajuda. Tem uma acidez ali estomacal, né? Agora, Nestor, que eu gosto de química. e comer à noite? Tem alguma relação com problemas no estômago? Um dos principais hábitos que se pede para mudar aí é a questão de alimentação à noite, para refluxo principalmente, né? Líquido a comida. E não comer líquido. E é simples de entender. Quanto mais líquido o efeito, mais líquido tiver o estômago, mais fácil é de voltar. Então, é uma das coisas que se pede bastante, assim. Costuma-se falar assim, alimentação tem que ser café da manhã de rei, almoço de nobre e jantar de pobre. Sim. Né? E a pessoa ainda vai à noite, come a massa e ainda toma o líquido no refrigerante. Nossa Senhora. À noite você vai preparar para dormir, seu metabolismo está mais lento, então a digestão vai ser mais difícil. Tudo mesmo. vai dormir, então, inclusive. se você ainda come alguma coisa pesada, né? Sim. Aí realmente. Comer e deitar? Assim, mesmo que seja, né, o soninho depois É uma prática que pede para não fazer. Depois do almoço. Aquele cochilinho depois do almoço. Cochilinho depois do almoço. Meu pai, meia horinha depois do almoço, ele é sagrado. Sagrado. Não interessa onde ele tá. E não adianta você falar com ele que tá errado, que ele não vai mudar o hábito, a vida né? inteira fez e também não tem problema em relação a isso, né? Mas, assim, a recomendação é não deitar. Agora, eu vejo, assim, esclarece então pra gente, tem uma posição melhor? Eles falam que se você deitar, a gente já vi sobre isso, o lado esquerdo parece que tem a posição onde vai ajudar na digestão, ou isso é mito também? O período dela de pergunta do seu médico fez muito bem, ela é inteligente na saúde. Eu tô perguntando, a gente vê isso na internet. Tem, mas tem todo sentido. O estômago, vocês, pra quem não sabe como que é, depois dá uma olhadinha lá na internet que vai ver. O estômago, ele é um saquinho, ele tem pro lado esquerdo uma câmara um pouquinho maior, que a gente chama de grande curvatura gástrica. Tem a pequena curvatura, então a grande curvatura ela é maiorzinha pro lado esquerdo. Então, se você dorme do lado esquerdo, essa grande curvatura ela fica para baixo, se você está deitado de lado para o lado esquerdo. Então, a tendência do suco gástrico, da comida, ficar nessa bolsinha aí, nessa parte maior do estômago. Se você vira do lado direito, né, a tendência é ficar mais perto da saidinha do estômago. Então, para refluxo, por exemplo, é altamente recomendável ficar do lado esquerdo. Aliás, o decúbito lateral esquerdo, que a gente chama de dormir de lado esquerdo, é a posição da endoscopia, por exemplo, da colonoscopia, que é a posição da gastro que a gente brinca, né? É exatamente por isso. E tem também a questão da compressão ali, né? Se você deitar do lado direito, é como se você comprimisse ali o estômago e você pode desfavorecer o processo, né? Inclusive, assim, a gente faz essas recomendações quando a gente tem a questão especificamente de refluxo, que a gente pede para levantar a cabeceira da cama, exatamente essa questão da compressão. A gente pede para não usar travesseiro, Sim. Exatamente porque faz essa compressão gástrica aí, o tórax emborca em cima do abdômen. Isso, então, a gente pede para dormir com o travesseirinho normal e levantar a cabeceira toda, né? Nosso amigo já sócio aqui, né, Marinalva? Vai fazer hoje uma coisa inédita aqui pra gente. Hoje ele prometeu que vai fazer a sobremesa. Pois é, eu senti falta foi da comida, né? Mas tá bom. Gente, ele não fez nada de sal, né, pra gente. Vai tacar logo uma sobremesa, Na mas tudo verdade, bem. Como a gente já está quase chegando no período noturno, em respeito ao nosso convidado, que à noite a gente tem que comer como o quê? Tem exatamente comer como Isso, pode. como não é um café Aí é da fruta, manhã para servir um banquete, nós vamos fazer uma sobremesa aqui com a fruta. Ô, gente, mas o combinado Banana era da esse terra. mesmo, né? Porque eu Paulinho tô... tá certo, mano. né? Na verdade, você já fez, né? Já fez fizemos suco. Aqui suco, mas já fizemos carne, já fizemos peixe. Verdade. Tava faltando a sobremesa. Tá faltando. E aí eu vou fazer uma sobremesa, assim, para agradar a todos. Eu peguei uma sobremesa que é algo saudável. Leve, né? Saudável. Leve. E trocando figurinhas aqui com a doutora Alessandra, eu vou fazer algo inédito até para mim. Porque eu vou fazer aqui uma banana da terra assada e não cozida, mas a gente vai usar apenas canela e raspas de limão.
E aí o que a gente tem na Royal, né? A gente consegue cozinhar, grelhar e assar. Em cima da trempe do fogão aqui, eu coloquei apenas 1 colher de água só para cobrir o fundo ali da panela. Então eu peguei aqui banana da terra, só parti ao meio. Vou colocar a banana aqui. Você já aqueceu a Royal? Não. Aqui ela tá fria ainda. E como a gente tem esse sistema da válvula inteligente, eu vou conseguir hoje assar como? Simulando o forno, eu vou colocar fechado desde o início e a minha válvula já vai ficar fechada. E em fogo baixo, eu vou conseguir assar aqui essa banana. Como o meu fogãozinho de campo aqui ele é mais forte um pouquinho, eu vou fazer algo que a gente faz até no fogão de casa que a Maria não sabe. Que você pode voltar a válvula depois, onde que você começa ali no fogo alto, como se eu fosse desligando o meu fogo, que a gente chama de entre-chamas ou fogo esquilo. Então vou deixar esse fogo bem baixinho aqui, com 10 minutinhos vai estar assado. Enquanto isso, faz só um resumão aí pro Nestor, que ele tá doido pra entender o que é a Royal. O que é a Royal Prestige, Paulinho? Vamos lá então, doutor Nestor. A Royal Prestige é uma linha premium de utensílios de cozinha. E o nosso carro forte, já que são utensílios de cozinha, são panelas. Mas aqui é muito mais do que uma panela. Por quê? Ela tem na sua composição aço de grau cirúrgico. Então, o que tem contato com o alimento, a primeira camada aqui de formação do nosso produto, ela é feita com aço cirúrgico 316L, reforçada aqui com molibdênio para dar mais performance e resistência à corrosão. Internamente, eu tenho 3 camadas de alumínio para reter e manter calor, e por baixo um aço de indução magnética 430, que ela funciona no fogão de chama e no fogão de indução magnética. Então, nós temos o sistema que ele grelha, cozinha e assa, e para todo gastro ficar feliz, eu consigo fazer isso tudo sem adição de gordura adicional. Por quê? Eu consigo preparar carnes com a própria gordura da carne. E aqui também a gente já fez, inclusive, cozinhar legumes sem água, porque ele vai cozinhar com o próprio líquido, né, dos legumes, preservando assim mais nutrientes, dando mais sabor e qualidade nos alimentos. E é bonitona também, né? Bonita. Sabe que também. lá em casa é eu que cozinho, né? É? A minha esposa também gosta, né? Mas eu acho que eu gosto mais. Então, daqui 15 dias, você já vai poder ter o privilégio de cozinhar na Royal Prestige na sua casa, que é o tempo dela chegar na sua casa. Já posso falar agora pra me dar de presente. Eu gosto. Eu acho que você merece. Eu gosto de ganhar utensílio, assim, de cozinha, ferramenta também. Eu gosto. Então, isso aí tá pau pra toda O que eu mais gostei da receita que eu vou indicá-la, não tem leite condensado. Cadê o leite condensado? Então... Não, É tem saudável pessoas que mesmo. preferem leite condensado. Não pode indicar o leite condensado. E algo que saudável. você vai perceber aqui na Royal é que como ela intensifica o sabor dos alimentos, eu faço, por exemplo, a banana da terra cozida em casa pela manhã e sem mentira nenhuma. Parece que você colocou até um pouquinho de leite condensado de tão doce que ela fica. E é engraçado ser verdade, ela conserva o sabor dos alimentos mesmo. Qualquer coisa que você faz, a carne fica mais saborosa, um legume que você refoga nela, não refoga não, né, porque não usa gordura, mas fica realmente, o sabor mesmo do alimento fica bem forte. A receita original era com açúcar mascavo, né, Paulinho? Então, a receita original dessa banana, até vem no nosso livro de receitas, seria uma banana da terra assada com açúcar mascavo, iogurte natural e frutas vermelhas. E aí nós adaptamos aqui para canela e raspas de limão. A minha mãe fala que é um absurdo colocar qualquer tipo de açúcar em fruta. Sim. Ela fala, olha aqui, ela come a fruta aí, o dedo já dela tem a fica frutose, colando né? assim, aqui, o açúcar aqui. Não, e é engraçado que assim, eu sempre fui magro, né? Pós-pandemia que a gente mudou um pouquinho a circunferência do abdômen, mas eu desde criança eu sempre gostei de suco sem açúcar, e não era por uma questão de saúde, porque a gente não tinha esses ensinamentos nessa época, e minha mãe sempre usou açúcar e tudo, mas é porque eu sempre gostei do sabor original da fruta. Tanto que eu tomo uma limonada, um suco de maracujá, sem nada de açúcar. Inclusive tem um caso engraçado, interessante, tem um restaurante ali indo pro Rio, perto do Dedo de Deus ali, um restaurante que tem uma vista bonita. Eu lembro que eu pedi uma vez uma limonada e a menina perguntou se eu queria açúcar ou adoçante. Eu falei, não, natural. Ela falou, então, boa sorte. Mas eu gosto do sabor da fruta. E hoje a gente vai fazer isso aqui, uma banana assada, então, com raspas de limão e canela. O que eu vou fazer? Eu vou pré-assá-la, depois eu vou abrir, vou adicionar a canela, as raspas de limão e a gente finaliza. Nossa. Muito bom, vamos aguardar então. Enquanto isso, doutor Nestor, vamos falar sobre a saúde do intestino? É isso?
Vamos falar um pouquinho do intestino, da E a gente importância. vai continuar falando do intestino e ainda falando sobre a questão emocional, porque mais do que o estômago, o intestino. Quantas pessoas que viajam aí não conseguem ir no banheiro? Eu tenho uma história engraçada, assim, a minha. Eu, na época de vestibular, eu ficava assim a semana inteira com diarreia. E eu acabava de fazer a prova, se eu fosse no banheiro, imediatamente depois eu não estava com diarreia mais. Impressionante. E tem uma história engraçada que eu fiz uma prova, um vestibular, na minha época não tinha Enem ainda, né? Então eu fiz uma prova de vestibular em Vassouras, lá no Rio, e eu tinha que ir para Teresópolis. E a gente não tinha ônibus direto, e a gente só ia, era sempre eu, mais 2 colegas que iam fazer as provas. E a gente tinha que ir no Rio, e do Rio pegar de Vassouras para o Rio, do Rio para Teresópolis. E eu cheguei lá no Rio, na semana de prova, tava barriga um furdunço danado, e eu não fui com os meninos para Teresópolis porque o ônibus não tinha banheiro. Vocês acreditam nisso? Eu fiquei na rodoviária do Rio em torno de 3 horas esperando o próximo ônibus, porque o próximo tinha banheiro, que eu não tive coragem de ir. Porque você sabia que ia precisar de banheiro. Agora, detalhe, eu não fui no banheiro na rodoviária, e não precisei de ir no banheiro no ônibus. Sim, mas era uma precaução, né? Mas eu tenho Se você tivesse no sem banheiro, você precisaria. Exatamente. Se eu tivesse ido no ônibus sem banheiro, eu ia passar aperto. Pra você ver como é que a cabeça manda muito assim na questão intestinal. O intestino ele tem o plexo mesenterico, é um sistema nervoso só dele, né? Então é extremamente ligado com o límbico, né? Que é o sistema que regula emoções. Responsável pelas emoções. E é engraçado que assim, eu tenho amigos, por exemplo, que só conseguem fazer em casa. Né? Isso é comum demais. E aí eu fico perguntando assim, gente, eu viajo, fico 5 dias fora, como é que você dá conta? Ele falou assim, Paulinho, é normal. Eu falei, como assim normal? Eu falei, eu fico 5 dias sem ir no banheiro. Quanto que seria né, assim, um sinal de alerta assim, para a pessoa começar a preocupar e a procurar um especialista? Tipo, a partir de quantos dias já não é normal a gente não evacuar? É uma dúvida frequente, né? Na verdade, assim, a gente preocupa muito com mudança de hábito. Eu costumo muito fazer, tem gente que o normal é 3, 4 dias, a vida inteira foi assim. Quando a gente muda o padrão da pessoa é que é complicado. Às vezes a pessoa, eu evacuava de 4 em 4 dias, agora eu estou indo todo dia, 2 vezes por dia. Então a mudança de hábito é um sinal de alarme importante, principalmente depois de 40 anos. O pessoal tem muito medo aí do sangue oculto nas fezes, né, de sangramento, por causa quando vai lá na internet, faz a pesquisa, sangramento. Aí a primeira coisa que aparece é câncer de intestino. Mas às vezes, muitas das vezes, a mudança de hábito é o primeiro sinal. Né? Antes mesmo de qualquer outro sintoma de dor, de sangramento, a mudança de hábito. Mas uma pessoa que fica, né, que tem, às vezes passa uma vida inteira, né, não indo no banheiro todos os dias, passa aí 3, 4, tem pessoas que precisam até tomar remédio. Isso vai chegar um momento que isso não vai dar um problema? Porque o normal, o natural seria ir todos os dias, pelo menos? Não tem esse natural todo dia, porque tem muita gente que não vai todo dia e vive a vida inteira assim, né? A mudança de hábito que é o problema. O que acontece é que a tendência do ser humano, quando a gente vai ficando mais velho, a tendência de água no organismo é diminuir. Então a tendência de ressecamento fecal é maior. O idoso então, tem muito mais predisposição. Pode né? ser pior. E assim, aí vem acompanhado de vertículo, né? De verticulose, que normalmente é mais frequente em quem tem mais dificuldade de evacuar. Então, assim, mas assim, por exemplo, a constipação, uma dúvida comum. A constipação é essa natural da pessoa, né? Ela é um fator de risco para câncer, por exemplo? Não é. Não? Né? A princípio, não. Agora, alimentação saudável para prevenção, sim. Dieta pobre em gordura, rica em fibra, né? Então, muitas das vezes, o problema não é o normal da pessoa não ser essa lenda de que tem que ir todo dia uma vez, isso é bobagem. Por exemplo, que existem a consistência, existe uma escala, né? Uma escala de, acho que Bristol, né? Isso. Uhum. E aí existem uns graus de consistência das fezes. Essa questão, por exemplo, da frequência, às vezes passa mais tempo sem evacuar, mas de repente você tem uma consistência adequada ali, tipo, mediana ali, não é nem tão duro, mas também nem tão amolecido, né? Isso aí também
pode deixar mais seguro, mais tranquila a Sim, pessoa? Porque assim, cai de novo na questão mudança da de hábito. hidratação, E outra enfim. coisa, é claro e evidente que a gente vai ter mudanças nesse padrão ao longo da vida. De acordo, igual eu tô falando, assim, eu sempre fui muito. Minha saúde intestinal sempre foi muito boa, antes da gastro. Mas, você vê, nessa época de vestibular eu tinha péssima função intestinal. Então, assim, às vezes, quando você muda algum padrão alimentar, é muito frequente, por exemplo, a pessoa que tem uma intolerância a glúten, vai bem até 18, 19 anos, quando vai estudar fora. Aí começa a comer muito pão, mais do que o habitual, aí começa a ter sintomas. Então, assim, essas mudanças é que são sinal de alerta maior. E agora, o fator emocional influencia muito, né, como você falou. Muito. Agora, você falou até do Covid, eu também sempre tive uma saúde, digamos assim, digestória, estomacal muito boa, até mesmo acima do normal para as pessoas que eu conhecia. E pós-Covid eu vi que mudou muito. Até mesmo o tempo de evacuação, o tempo que eu fico no banheiro, assim, é algo que mudou totalmente, né? Nos próximos meses, anos, a gente deve aprender alguma coisa, porque realmente mudou muita gente. Sim. E você, como você colocou, né, dessa conexão, né, com o sistema límbico, a pessoa que não vai no banheiro também todos os dias, isso vai ter uma alteração no humor dela, né? É aquele ditado que a gente vê, né? A pessoa está enfesada porque está cheia de fezes, porque se você come todo dia, a comida não, né, precisa ser processada ali, né? Precisa ser digerida. Então tem isso também, né, Antônio? É uma pessoa mais mal-humorada, né? A irritabilidade é um sintoma muito, muito frequente. Porque não está funcionando, né? E para a pessoa procurar uma ajuda profissional, né, em relação à questão de evacuação, vocês dimensionem isso, né? Às vezes não está doendo, não tem nada. Eu só venho aqui porque eu faço cocô só de 10 dias, de 15 dias, não estou aguentando mais. É muito frequente. Sem nenhum outro sintoma especificamente, né? A não ser assim, na hora da evacuação, é uma evacuação que não é confortável. Mas para a pessoa procurar uma ajuda profissional, porque realmente assim, é recorrente e incomoda bastante. E nesse caso tem muita relação com o emocional. Tem muita relação com o emocional, né? Pessoas que prendem muito, seguram muito, né? O intestino é altamente treinável. Você dá vontade ao banheiro e prende, e isso é uma recorrência na sua vida, o intestino ele começa a ficar preguiçoso. Uma das orientações que a gente dá é exatamente essa. Sim, para quem está entrando num processo para melhorar a qualidade de evacuação, é sentar no vaso todo dia no mesmo horário, mesmo que não vá conseguir fazer. Mas a gente pede para tentar fazer essa estimulação para todos os dias o intestino ser habituado a funcionar naquele determinado momento. E atividade física vai ajudar também, né? Demais. A gente vê muitos pacientes internados, quando interna a evacuação piora, né? Por questão de motilidade, a deambulação. Exercício físico, de modo geral, ajuda, né? Ajuda bastante. A gente vê isso bem acentuado nos pacientes internados. Interna, principalmente idoso, entra em constipação, é muito frequente, né? Então aí a importância do dia desse eu passeando no Instagram, eu vi uma propaganda de tipo um banquinho, sabe? Para quem tem constipação intestinal, para apoiar o pé no nível da crista ilíaca, e aí porque eu acho que tem toda uma facilita, retifica, né, o reto e melhora a questão de ligamento ali do nervação, reto, né? tudo ali, sei lá, né? Também eu fiquei pensando nisso e eu achei interessante para as pessoas que realmente têm uma dificuldade, né, maior assim. Mas antes do advento do vaso sanitário, como é que se evacuava? De cócoras. De cócoras, Então, assim, o ser humano começou a melhorar algumas coisas e piorar outras. Piorou o parto também, o parto era de cócoras. A partir do momento que deitou a mulher para melhorar isso, perdeu a gravidade. Então, isso aí são coisas que a gente tenta melhorar às vezes. O conforto traz, tem seu preço, traz malefício, igual o que a gente fala da alimentação, né? A facilidade da alimentação hoje, né? De ser mais prática, rápida e mais fácil de armazenar, ela trouxe tantos malefícios porque hoje aumentou, igual a gente falou, né? Aumento de enlatados, aumento de embutidos, coisas congeladas, pré-processadas, coisas que não são naturais e que ficou no dia a dia com uma praticidade, mas que vai trazer vários malefícios. Mas felizmente, assim, tem esse lado ruim, mas ainda tem um lado advento bom, com porque certeza. Tem muita coisa na internet ali de alimento saudável e gostoso, né? Sim. Isso lá em casa a gente está tentando, em algum tempo já, melhorar essa condição.
E não é difícil, né? Na verdade, não é muito difícil. Tem muita coisa saudável que dá pra gente que dá pra fazer, né? A pra fazer. mudança. E gostoso. É o que você falou, né? A gente o que precisa é mudar, às vezes, algum hábito que a gente herdou aí no dia a dia, decorrer da vida, né? É só não tentar mudar de uma hora pra outra. Vai mudando devagarzinho que vai. Sim. Tudo na vida é hábito. Tudo na vida é Ele hábito. se adapta. Então, antes de eu passar a bola pro Paulinho, gostaria de mandar um abraço pro nosso amigo Soares, pro nosso amigo Rogério, lá do supermercado Soares, a família inteira, né, que sempre está nos prestigiando. E lembrando que o Paulinho hoje passou lá, né, Paulinho? Sim. Sempre, né? Sempre. E obrigada, então. Um beijo, Rogério. Um beijo, pessoal. E aí, agora eu vou passar a bola pro Paulinho, porque diz ele que tá pronto ali, hein, a nossa sobremesa. Ansiosa por essa sobremesa. Então, aqui com 10 minutinhos só do fogo mínimo a gente consegue Explica assar. com detalhes para quem está Tá. em casa ouvindo a rádio, Pra que não quem tem tá em- imagem, Tá, tá? pra quem está em casa, então tenta imaginar uma panela. Bonitona. Bonitona. É. Brilhosa, até reflexiva, dá até pra você Nossa. reforçar a maquiagem. Diferente ver se o a panela, penteado tá? bom. Não, e um descanso, que o negócio é magnético. Você É, não vai panela, o descanso vai junto. Eu ainda vou ganhar um descanso É desse. porque como a panela ela funciona também no indução magnética, a gente tem esse descanso aqui de silicone, que Esse ele descanso. gruda na panela. Eu ainda Então, vou você pode ganhar um servir descanso sem- desse, não vou, Paulinho? Você merece, Mariana. Combina aí comigo no ar, porque aí fica um compromisso público, né? Não tem jeito de voltar aqui A atrás. gente pode combinar o que quiser, você pode ser o que quiser. Ó, E como a panela está toda fechada, válvula fechada, então é como se eu simulasse um forno. Então aqui eu não vou fazer uma banana cozida, eu vou fazer uma banana assada. Lembrando que a banana cozida ela fica mais amarelinha, fica mais assim, até mais doce, né? Fica bem, digamos, quase que cremosa a textura. A banana assada vai ficar mais rígida, né? Porque no momento de assar a gente dá uma leve desidratada, então ela vai ficar um pouquinho mais seca. E como o Dr. Nestor já até nos falou aí, ó, cheirinho, agora Nossa. vocês vão sentir. Nossa, vocês não cheirinho estão tá sentindo bom. o cheiro, né? Gente, vocês estão sentindo em casa? Um Tá cheirinho? sentindo o cheirinho? Muito bom. E como o Dr. Nestor bem falou, acho que a sua avó, não sei que falava que fruta não precisa de açúcar, sua mãe. Minha mãe. Aqui a gente não precisa de açúcar, até porque como ela tem muito açúcar, ela vai dar até uma leve caramelizada no açúcar, então o fundo dela aqui vai ficar levemente caramelizado, Tá até mais amarelinha, né? mais amarelinha. Gente, tá bonito o negócio aqui, ó. Ó, então eu vou pegar aqui, eu vou servir primeiro a Marinalva, que aí enquanto a Marinalva vai degustando, a gente pode ir no bate-papo aqui com... Nossa, eu que vou ser a cobaia hoje. Ó, e aí, dicas aqui da Alessandra, nós vamos colocar aqui pequenas raspas de limão. Capricha, por favor. Que que limão eu sou que é esse chegada aí? no limão. Limão Tahiti, Tahiti mesmo? normal, só usei um ralador aqui só para tirar raspas dele. E vou colocar um pouquinho de canela. Gosto. Gente, eu adoro canela também. É, tá bonito. Aqui, mostra, Dani. Faz um close que antes da Marinalva comer, porque senão... Olha lá, Gente, Tchan, tchan, tchan. a fumacinha. Aí, ó, tá vendo como que ela tá mais rígida, a banana, mais Sim, seca? Por tá quê? mais Porque eu fiz firme, né? assada, mais firme. E aí o interessante aqui é que a gente pode fazer ela cozida ou assada. podem Então, hoje a gente fez continuar a assada. conversa aí, que agora Ok? eu vou Enquanto comer. isso, eu vou servindo a vocês aí. Nestor, mas enquanto isso a gente vai batendo papo aqui, enquanto o Paulinho faz as vezes da casa. A gente tem observado que a incidência de câncer, né, de intestino, câncer coloretal tem aumentado. Você tem visto isso na prática? O que a gente pode pensar de começar a fazer como prevenção, screening, com que idade que a gente deve procurar? Pois é, tem... Na verdade, assim, a gente tem feito mais diagnóstico, uma opinião minha, pessoal minha. Eu acho que aumentando está. A população tem ficado mais velha e, como a gente falou, a gente tem se alimentado nos últimos 30 anos para cá, a gente tem se alimentado pior. E a gente tem feito mais exame. Então a gente acaba descobrindo mais fácil, né? Então, assim, a incidência da neoplasia de intestino, ela é uma incidência alta. Obrigada. E assim, poderia ser menor. Por que eu digo que poderia ser menor? Porque dentro do rastreamento, eu costumo explicar isso para as pessoas, a colonoscopia, que é o exame padrão ouro, é essa colonoscopia convencional mesmo. Tem muita gente que pergunta, mas aí a colonoscopia virtual existe? Existe. Só que a convencional, essa colonoscopia que todo mundo tem medo, né? De quem conhece tem medo, e realmente é um exame de preparo enjoadinho, mas que é feito sob sedação, o paciente na hora do exame mesmo, não vê nada, e é um risco, tem risco, mas é um risco baixo,
de complicações, mas é o que eu costumo explicar para eles o seguinte, por exemplo, a mamografia, se tiver que ter o câncer de mama, obrigado, pode parar de falar para comer? Não, eu já ia falar, até sacanagem. Eu comendo, Lissandro comendo, estou falando. Mas ele vai comer agora. Aí a gente vai trocando. Daqui a pouco Não, deixa ele dar uma devolvo. experimentada. Eu já ia até perguntar, Dani, não dá para passar debaixo da mesa, né? Não dá, tem E chamar os a cachorros. base aqui, não tem jeito. viu? Muito bom. Tá aqui na nossa frente não, mas... Mas o que eu, continuando assim, o que eu costumo falar, então se no câncer de mama, por exemplo, se tiver que ter o câncer, vai ter. A mamografia vai pegar uma neoplasia no início, então um índice de cura grande. A colonoscopia, em relação à prevenção, ela vai pegar o câncer antes do câncer, né? O câncer de intestino, o adenocarcinoma, ele, na maioria das vezes, ele vem de degeneração de pólipos, que são lesões benignas, né? que degeneram, viram displasias, e essa displasia que se torna o câncer, e daí... Essa diferença. Né? Então, assim, a colonoscopia, ela tem a capacidade de detectar pólipo antes dele virar o câncer. E a gente já consegue tirar esses pólipos. Por isso que é a vantagem da colonoscopia convencional sobre a virtual. Porque você pode até fazer a virtual. Primeiro que pólipinhos muito pequenininhos, a gente às vezes não consegue ver. Qual é a diferença dessa virtual para... Virtual é como se fosse uma tomografia, só que faz especificamente do intestino. Né? Então, o computador, ele monta uma imagem como se fosse uma câmera passeando dentro do intestino mesmo. E tem outros métodos, né? A gente tem a cápsula endoscópica, que é um comprimidinho mesmo, que a pessoa engole e essa cápsulazinha, ela desce tirando fotos do intestino. Há casos em que se usa para detecção de câncer, mas normalmente a gente usa mais para patologia do intestino delgado, onde a gente não tem acesso pela colonoscopia por baixo, nem pela endoscopia por cima. Mas enfim, são métodos, né? Mas a colonoscopia convencional, ela a princípio, ela não nada sobrepõe a ela pela facilidade que se tem de diagnosticar. A gente faz diagnóstico de pólipos de 1 milímetro, às vezes de pólipos que tem lesões muito, muito planas e às vezes não são carocinhos, né? Não é uma verruguinha igual normalmente a maioria das pessoas pensa. Às vezes são lesões planas e que a gente consegue fazer diagnóstico e já retirar essas lesões. Então, por isso que a colonoscopia convencional ela não vai perder espaço tão cedo. A recomendação aí na literatura a gente tem guidelines diferentes. Guidelines normalmente são maneiras que se tem da sociedade de endoscopia, de gastro, de definir pra gente padrões, né? E na maioria das vezes, assim, o que há de consciência acima de 40 anos, tem lugar que fala 45, mas acima de 40 anos já tem uma necessidade de rastreamento. E varia muito de caso a caso, né? Mas de modo geral, o rastreamento é acima de 40 anos. Aí, depois, o segmento, se tem pólipo, se não tem, se tem vários, se tem se tem poucos, tipo de pólipo, né? Esse rastreamento muda um pouquinho. Mas, via de regra, acima de 40 anos. Eu vou aproveitar que a Alessandra é endócrina, desculpa, fugiu agora, nutróloga, né? Pra deixar o doutor Nestor provar, né? Porque eu acho que boa ficou, porque a Marinalva já comeu lá, já acabou. Toda. E a Marinalva, ela não... Quando ela não falar gosta, pra vocês ela aqui, fala a mesmo. Marinalva tá olhando a minha aqui também, querendo comer a minha. Pois né? Esse negócio de você só ficar Do falando ponto de aí. vista da nutrologia, assim, que eu acho que integra um pouco, e como aí minha área, eu vou puxar pra minha área, a questão da alimentação. A gente ouve muito falando aí de alimentos que colaboram, né, do ponto de vista positivo ou negativo, né? E eu sei que existe aí já um chavão, todo mundo fala a questão da pimenta, por exemplo, o que pode mudar. Inclusive eu gosto muito, por exemplo, de pimenta do reino, né? Eu gosto de temperar carne, por exemplo, só de pimenta do reino. Mas eu sei que tem algumas pessoas, quando vou lá em casa, eu já tenho intimidade, que eu pergunto se tem algum problema. Você tem alguma coisa pra falar disso aí, enquanto o nosso amigo Dr. Nestor vai comendo ali? Gente, eu sou fã das pimentas porque são termogênicos, né? E é muito bom pra gente, são especiarias que vão só somar aí na nossa culinária. Mas a pimenta, por exemplo, a pimenta do reino, né, Nestora? É a pior. É uma vilãzinha aí Danada. pro nosso intestino, né, mesmo? gente? Pro processo hemorroidário, o Nestor vai falar melhor isso aí.
Traz muita irritação ano retal, né? Todas elas, mas a pimenta do reino. Ainda bem que você pergunta, né? Porque tem gente que só depois que come que fica sabendo. Não, agora o difícil é assim, né? Já que a gente tá no tom mais por leve causa aqui, né? dos seus amigos, né, pai? Imagina se chega alguém lá em casa e fala assim, aqui, eu vou fazer um risoto de filé aqui, você tem hemorroida? Aí essa pessoa fala que sim, eu não vou usar a pimenta do reino. Agora Mas eu você já pergunto de sabe. forma discreta, né? Eu sempre perguntei. E eu sei por causa de um caso de uma pessoa da família. E todas as pessoas que vão lá em casa eu pergunto, olha, normalmente eu uso pimenta do reino nas minhas carnes. Pra você ter algum problema, você ter alguma restrição, se você preferir, eu não uso. Que aí eu deixo a pessoa à vontade, ela não precisa de expor a situação dela, porque eu acho que gera até talvez uma vergonha, né? Pra eu não colocar numa situação constrangedora. Mas eu sempre tive esse cuidado com pimenta lá em casa. Eu amo pimenta em tudo. Eu também. Mas eu sempre pergunto. Eu também Também gosto. sou adepta. Eu tenho um amigo, não vou falar o nome por causa do assunto, mas ele vai saber quem é. Com certeza ele vai saber quem é ele, né? Eu falo com ele que se você não quiser, você não come. Ele não pode, até operou de hemorroida já, coitado. Inclusive a cirurgia de hemorroida é muito ruim, né? O Sim. pós-operatório é chatinho. E ele queria me bater depois que ele operou. Porque, assim, passa muito aperto, muita dor. Ô, gente, mas quem tem que operar, tem que operar, E costuma né? recorrer? Pode acontecer. Recorrer? E tem algum... Mas você deu alguma comida pra ele? Não, aí acabou que ele depois do pós-operatório, né, toda aquela parte ruimzinha, mas o pós-operatório ruim, tô falando aqui, tem gente que às vezes vai operar não e vai- assusta o vai pessoal, desanimar. não Mas, assusta não. São 2-3 diazinhos de, pô, gente, pós-operatório é pós-operatório. Sim, sim. Mas enfim, ele bastante bravo, porque ele estava lá tentando, ele, depois da cirurgia, ele estava com dificuldade de urinar. E dizer que estava sentindo tanta dor que tinha um passarinho cantando na janela do banheiro Agora do eu hospital. sabia. E ele querendo matar o passarinho de raiva, porque eu tinha mandado ele operar. Mas assim, hoje em dia ele tá muito bem, graças a Deus, melhorou, mas pode recorrer, né? Aí que tá a questão da alimentação, de manter, porque hemorroida nada mais é do que uma veia dilatada ali, né? Sim. Então, assim, o plexo pode trazer outros, né? E tem alguma estatística, assim, da hemorroida, se ela tem uma prevalência maior, sexo masculino, feminino? Não tem nada a Mulher ver. tem mais, Sim. tem mais. Mas assim... Mulher sempre tem mais Sempre tem problema, mais. né, gente? Mas não, Tudo tem uma mais. das A mulher coisas... aguenta mais problema na vida, Marina. Não. Ela segura os problemas e isso aflora. Mas uma das coisas Clinicamente. é É a questão verdade. da gravidez, por exemplo. É um fator que às vezes piora, principalmente com mulher que teve parto normal. Mas Tem relação, então, com mulher tem- insuficiência vascular, Tem. as próprias varizes Tem. pélvicas com Tem. o processo hemorroidário? Tem. Normalmente quem tem, é muito frequente, né? A pessoa que tem hemorroida reclama muito de problema de insuficiência venosa, de membro inferior. É bem frequente. Mas as mulheres, tadinhas, mas assim, não é tão mais também não, né? Tem muito homem que tem problema também. E assim, um homem gripado equivale a uma mulher em trabalho de parto. Parto, sim. E morre, né? Não aguenta É nada. verdade. Eu uso essa analogia sempre. aqui. Costuma no homem trazer mais problema por causa disso. Aí fica querendo matar passarinho, igual meu amigo, com raiva de ter operado. E não deve ser tão ruim assim. Entende? Você vai comparar um parto que a mulher Parto faz. Com a Não, cirurgia de né? hemorroida. Né? Não. Porque- Na verdade, tem muita gente que opera e assim, por ter esse mito, né? O pessoal brinca, a primeira evacuação depois da cirurgia Gente, de hemorroida parece que é... Eu acho que a primeira coisa é ser, tipo, o próprio tabu, né? De fazer uma Mas cirurgia acho que de é mais a hemorroida. vergonha, né? A pessoa assumir que tem um problema de hemorroida. Exatamente. Ficar ali em E depois que opera, decomposição. falaram tanto e não era tanto assim, não, né? E tem mito demais mesmo, né? Porque o pessoal fala que a primeira evacuação depois da cirurgia parece que sai farpado. Mas assim, depois que a pessoa Pô, opera... você não assusta o nosso pessoal, e não. Todo mundo. Não assusta o Não, mas pessoal, não tô não. assustando, porque isso aí é público na internet. Mas não é. Aí, do mesmo jeito que eu tô falando assim, que existe o mito, a maioria das pessoas que operam falam assim, não, é ruim. Mas tirei de letra. Que bom que eu fiz a cirurgia. Exatamente, porque o que acontece? O que eu falo com o pessoal, a cirurgia, você passa ali um perrenguezinho ali, 3, 4, 5 dias. Se uma hemorroida grau 3, 4, são as mais maiores, entrarem em trombose hemorroidária, eu já tive paciente que demorou 90 dias para sair de uma trombose hemorroidária, que é extremamente doloroso. Aí o que eu falo com os pacientes, você vai, se tiver uma trombose dessa, uma crise hemorroidária mais brava dessa, você vai chorar não ter operado. E não dá. Quando tá na... Inflamatório? Anti-inflamatório, esses antivaricose e rezar e não sentar e cada evacuação
coação é um suplício, e a pessoa não pode operar na vigência do processo inflamatório agudo ali. Tem que esperar melhorar para depois operar. Então, na maioria das vezes, esse desconforto que todo mundo brinca, né, que é público aí, que a gente está falando aqui, não é para assustar, mas com certeza é muito menor do que se tiver uma complicação hemorroidária, sem dúvida nenhuma. E além da pimenta, tem algum outro alimento também que é ruim, que deve ser evitado para quem já tem aí casos? Condimento de geral, embutidos, normalmente é o que que todo mundo mais gosta, gordura também, né? Mas condimentos é disparadamente na frente aí. São os embutidos, né? Os enlatados. Conservantes, de modo geral. O que você achou da banana, Nestor? Muito bom. Acabou que eu tô falando de hemorroida e não deu pra acabar de... Quem tem processo hemorroidário, né? Tem uma doença hemorroidária. A banana é um pouco mais constipante. Diminuir o uso da banana. Sim, normalmente é outra coisa. Mas tem gente que come banana e ajuda a ir no banheiro. Eu fico impressionado. Eu tô dando exemplo dos meus amigos, da minha mãe. Por exemplo, goiaba, que teoricamente diz, a minha mãe fala que goiaba pra ela é laxante. É verdade. Acho que é por causa da semente, né? E tem que estar mais madura, né? Não pode ser uma... Mas assim, isso é individual. Mas você tem reações diferentes para cada corpo também. Sim. Cada corpo sabe E a pessoa vai se conhecendo, né? E outra coisa, come hoje, fica tudo bem, amanhã não fica. Então, assim, essa é uma orientação muito recorrente que eu faço pro pessoal também. É seu, isso depende de você. Não adianta, assim, na maioria das vezes, não sendo exagerado, tudo bem. Mas é da pessoa. E é interessante quando a gente fala igual de alimentação, né? Você falou aí da questão do tabagismo e tal. E a gente tem que hoje, né, a segunda causa de câncer que pode ser prevenida é justamente fruto de uma boa alimentação, né? Só perde pro tabagismo. E tudo tá ligado à alimentação. Então, quando você come, por exemplo, a comida que é com muitos conservantes, uma comida com muita gordura adicional, né? Eu falo gordura adicional no preparo. E às vezes a pessoa, por falta, né, Lissandra, assim, de conhecimento, ele fala, não, mas eu me alimento bem porque eu uso azeite. Mas ele pega um azeite extra virgem, vai lá, põe na frigideira, deixa aquele negócio queimando, passa o ponto de fumaça, satura tudo e não adianta nada. Não adianta. Então a gente vê assim, eu fui da área de educação, sempre fui um curioso, um estudioso, e há 4 anos trabalhando num ramo que tem a ver com alimentação, hoje eu vejo como que a alimentação influencia em todas as áreas da vida. Né? Muito legal. Nestor, a gente está chegando ao final do nosso programa e sempre a gente deixa um espacinho assim para você dar dicas finais, né? Como resumir o programa em algumas frases. O que você poderia deixar assim de recado final? Bom, primeiro que muito gostosa a sobremesa. Gostei bastante. Vou fazer lá em casa. Mas vai comer agora. Assim que acabar, eu acabo aqui com a minha banana. Mas na verdade é o seguinte, a gastro é uma especialidade médica com muito pouca prescrição médica, assim, de medicamento. A gastro, ela trabalha muito com mudança de hábito, com mudança de alimentação, com exercício físico. Na verdade, a medicina muito é baseada nisso. Só que a gastro, a gente vê isso muito à flor da pele. Diabetes, por exemplo, às vezes quando o paciente a dieta é importante, mas às vezes precisa de tomar o remédio. A gastro, em muitos casos, a gente encaminha para o nutricionista e o nutricionista trata muito mais do que o remédio. E a prevenção na gastro, ela consegue, assim, a gente consegue fazer muita coisa com essa mudança de alimentação só. Pura e simplesmente. Eu brinco muito, as minhas receitas são sempre pouquinho remédio, pouco tempo de uso. Então, assim, se tem uma dica para se dar, né, em relação à gastroenterologia de modo geral, mudança de hábito alimentar e exercício físico. A gente resolve muito, uma grande parte das patologias. E vamos cuidar das emoções, né? Liberar mais as emoções, não se autoagredir tanto, porque toda vez que você vai... Não deixar o estômago digerir as coisas, não deixar para o estômago, fazer essa digestão mesmo das emoções. Tinha né? que terminar assim, Uai, tinha, né? Tá ruim? Não. Para você que tem... eu não falei isso. E para vocês que têm filhos, né? Eu não tenho filhos pequenos, mas para quem tem, para você que está em casa
casa, né? Deixa o seu filho chorar, né? Deixa ele ter medo, conversa sobre o medo, deixa ele liberar as emoções dele, falar, perguntar, validar o medo, validar a angústia, porque às vezes fala assim, não precisa ter medo disso não, meu filho, não precisa, não chora, não deixa, pergunta por que está chorando, pergunta, né, por que está com medo, valida, não, isso aí, você está com medo disso? Não, então tem que ter medo mesmo, mas vamos resolver isso, então deixa a criança expressar, né, para que depois não fique um adulto, como muitos de nós, né, sem coragem para poder falar, né, para poder falar dos nossos sentimentos, do que dói mesmo dentro da gente. E paralelo a isso, vamos estimular a prática da alimentação saudável. Isso sempre, isso é sim. Gente, um grande beijo número pra vocês. Mas antes da gente finalizar, eu queria falar, né, assim, respeito aos nossos seguidores, os nossos ouvintes e telespectadores, que eu e a Alessandra, claro que a gente também merece um período aí de descanso. Nós vamos entrar de férias, mas durante todo o mês de dezembro aí a gente vai reprisar alguns programas, né, os melhores, e vocês continuem aí com a gente, né, continuem aí ouvindo a 94 FM, continuem aí assistindo a TV Sistec e acompanhando a gente aí nas nossas plataformas digitais. Marinalva, eu acho que sem combinar, vocês casarem com chave de ouro, porque a gente falou muito aqui de possíveis doenças, né, mitos, se isso vai ser cancerígeno ou não. E eu sigo muito Lai Ribeiro, ele fala, né, o tripé causador do câncer e como evitá-lo. Alimentação saudável, uma alimentação melhor, um bom sono e questão de combater o estresse emocional. Então, acho que casou perfeito. É isso mesmo. Perfeito. Então, obrigado, doutor Nestor, pela sua presença. Com certeza. Valeu, obrigada, tá? Pela sua colaboração aí com a gente. Valeu, Paulinho. Valeu, Alessandra. Um beijo. Férias, mas já a gente tá de volta. Um beijo para todo mundo que tá nos assistindo. Tchau, gente. Valeu, Dani. Valeu, Moisés. Até o próximo. Tchau, gente.